dia a todos, paz do Senhor, amém? Amém. Falei semana passada, hoje falaremos sobre responsabilidade, amém? Trabalhamos então semana passada, no último domingo, sobre identidade. Se você não esteve aqui, a mensagem já está lá no canal, onde você pode ouvir, entender essa introdução. E hoje será sobre a nossa responsabilidade, sobre sermos cristãos, homens e mulheres nascidos de novo como parte do corpo do Senhor. Acredito que isso não seja um problema para ninguém, mas todos entendem que nós pertencemos a um só corpo, amém, irmãos? É um só corpo, valeu Andrezão, obrigado. Um só corpo, o de Cristo Jesus, estamos todos ligados. O que nos une, o que nos deixa juntos, não é uma placa de igreja, não é a denominação que nós seguimos, mas é o corpo do Senhor, amém? Fazemos parte desse corpo. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 4, não precisa abrir, acho que vai ter ali no telão, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Cada um de nós temos uma função, cada um de nós fomos chamados para algo específico, temos vocações totalmente diferentes, mas todos fomos chamados para estar ligados e unidos em Cristo, em um só corpo, vivendo em unidade. Não é sobre o endereço, como eu disse, não é sobre uma denominação, uma placa ali na frente, mas é pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz que nos uniu e nos deixa um no corpo com Ele. Amém ou não amém? Amém. Pelo sangue do Senhor. Então, por estarmos assim unidos, nós precisamos entender que se somos todos um corpo, nós temos responsabilidades como participantes desse corpo. Existem responsabilidades que cada um de nós precisamos ter. E nessa missão a gente precisa entender o quê? Que nós podemos ajudar uns aos outros, como muitas vezes nós podemos também prejudicar uns aos outros, porque estamos juntos, unidos. Existe uma responsabilidade, não é algo individual. Sendo assim, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, Josué capítulo 7, abre aí. Boa. Antes da gente iniciar a leitura aqui de Josué, para você entender aqui o contexto, Moisés morreu, Josué é o líder que vai assumir essa posição de liderança ali do povo, para guiar o povo, e assim eles vão entrar na terra prometida, e aí começa a grande missão aqui, qual? Conquistar a famosa terra que Deus havia prometido para aquele povo. Josué é esse homem que vai seguir à frente. Então o povo roda ali pelo deserto. Quando chega à terra prometida, ela não estava pronta, ela precisava ser conquistada por eles. E eu creio que essa passagem ela é registrada dessa forma para nos deixar já algo muito claro aqui. O que, pastor? As coisas de Deus, irmão, que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, elas não vão cair prontas no nosso colo. Precisamos, a partir do momento que nos encontramos com Ele, agora responder em fé por esse amor, para as coisas começarem a acontecer, para as conquistas começarem a desbravar, as portas se abrirem. Existe uma movimentação que nós precisamos ter em fé, para que as coisas de fato venham a acontecer. Então Deus prometeu a terra, o povo chegou, mas assim, essa é a terra, mas tem uns habitantes lá, vocês vão ter que conquistar ela, vocês vão ter que vencer, vão ter que batalhar, vai ter que se posicionar, vai ter que confiar, e tudo isso precisa de fé para a gente poder realizar. Não basta simplesmente Deus prometeu, Deus falou, amém, e quando nós vamos ir para frente, então tenha compromisso com a promessa do Senhor, tenha compromisso com o seu chamado, com aquilo que Deus tem falado no seu coração, amém? Então a Bíblia diz que Moisés morre, ele recebeu a promessa, ele esteve ali totalmente ligado com o Senhor, tinha o contato com o Senhor, sabia de tudo,
mas ele não viu a promessa se cumprir. Ele liberta o povo do Egito, ele é aquele cara que conduz o povo todo no deserto, através da vida dele, Deus faz grandes sinais e maravilhas no meio daquele povo, mas Moisés foi um cara que ele não viu a terra ser conquistada. Por quê? Porque nós somos um só corpo, irmão, e no corpo, na época de Moisés, havia muita incredulidade, havia muita falta de fé, o povo não confiava em Deus. Parece que Deus fazia, mas o povo não confiava. Então chegou um tempo que Deus decidiu: todos que têm 20 anos para cima vão morrer no deserto. Nenhum desses vão entrar na terra prometida. Não vão entrar. Vai ser uma terra para uma nova geração. Vai ser um novo povo. Só vai acessar essa terra prometida. Agora vai ser um novo líder, vai ser Josué. E vai ser um novo povo. Esse povo não vai, porque tem muita incredulidade, tem muita falta de confiança. Parece que quanto mais eu faço, menos eles acreditam, menos paciência eles têm, menos fé eles têm. Então não vão acessar. E algo me chama a atenção aqui nisso, porque, veja, aquele povo que viveu todos aqueles sinais e maravilhas no deserto, tudo aquilo acontecendo, toda aquela revelação, foi o povo que não entrou na terra prometida. Eles pereceram no deserto, morreram no deserto, viu o mar se abrir, viu comida cair do céu, a roupa, o sapato crescia junto com o pé no deserto. O povo viu tudo acontecer, mas eles não entraram. Sabe por quê, irmão? O fato da gente viver grandes experiências com o Senhor, grandes sinais e maravilhas, grandes testemunhos, não, e Deus já fez, tudo isso não significa que estaremos na glória e seremos aprovados no último dia. Não significa. O fato de Deus já ter feito muito na sua vida, na sua família, na sua história, não significa que no final você vai estar na glória com o Senhor, porque não é sobre começar e viver uma temporada bem, é sobre como a gente termina a história, como a gente conclui a história. Não é só sobre começar, é sobre como a gente termina. E aquele povo começou, foi encontrado, viveu tudo aquilo, mas não termina com fé, de uma forma aprovada. E muita gente com o tempo é assim, irmão, começa a esfriar, começa a mudar. E a pergunta de hoje é: por quê? Por quê? Porque se Deus não mudou, por que nós, como discípulos, como crentes, como homens e mulheres que foram encontrados pelo Senhor, por que a gente muda? Por que a gente deixa o fogo ir apagando? Por que a gente deixa aquela paixão, aquele desejo, aquele amor, aquele compromisso ir esfriando? E a gente vai levando as coisas de qualquer jeito. A gente não tem mais aquela intensidade toda com o Senhor, não tem mais aquele desejo todo com o Senhor. Parece que quando a gente não tinha nada, a gente era tão próximo do Senhor, parece que as coisas começaram a melhorar, a gente já acha que não precisa mais de Deus, não precisa mais ter esse foco todo nas coisas do Senhor. Aí parece que cansa, uns parece que desiste, outros acham que não, é aposentadoria, para mim já deu, agora eu não vou fazer mais. Quem mandou? O Senhor que disse para você fazer isso? Foi Ele que te aposentou? Não negligencie o seu chamado, meu irmão. Não negligencie, minha irmã. Não abandone o seu propósito, porque você já viveu grandes coisas com o Senhor. Deus não mandou você parar, Deus não mandou você desistir. Se levante, mude a sua história em nome de Jesus. Mude essa história em nome de Jesus. Não pare com os dias, não pare com o tempo. Ah, mas tem muita gente fazendo. Não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja mais um fazendo, seja mais um ativo, mais um comprometido. Amém ou não amém? Então o livro de Josué é assim. Ele se inicia com o rio Jordão se abrindo, o povo atravessando em terra seca e falando: vamos para cima. O capítulo 6 acontece a famosa queda da muralha de Jericó, momento épico ali das Sagradas Escrituras. As muralhas vão cair, o povo vai entrar na cidade, mas Josué, ao entrar na cidade, ele vai passar uma orientação:
vinda da parte do Senhor muito clara para o povo. E vamos ler, eu falei para você abrir no 7, mas é só você olhar do lado. O 6, o versículo 18. O 6 e o 18 diz assim. Aqui é o Senhor dizendo: cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. Eles estavam entrando em Jericó, eles iam invadir Jericó. Deus havia dito: eu vou dar para vocês essa cidade, mas eu não quero que vocês peguem nada. Cuidem para não ficar com nada dessas coisas condenadas, para não acontecer que depois de vocês saberem que são condenadas, tomando para si, vão acabar tornando maldito o arraial de Israel, trazendo confusão para o meio de vocês. Ou seja, a ordem de Deus era muito clara: acabem com tudo, eu vou dar para vocês a vitória, mas o que vocês encontrarem nesse caminho não é para pegar. Vai ter coisa que o olho vai brilhar, vai ter coisa que a ganância vai chamar, vai ter coisa que vocês vão ficar tentados, mas a ordem é: não peguem nada, eu vou dar a vitória, vocês vão vencer, mas não olha para o lado, não fica desejando que não é para relar a mão. Deus está falando com pessoas aqui. Aí o versículo 1 do capítulo 7, sempre vai ter, né? Os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, da tribo de Judá, pegou para si parte das coisas que foram condenadas pelo Senhor. E assim, a ira de Deus se acendeu contra os filhos de Israel. Olha isso, irmão, olha isso como é importante. Por que que a ira de Deus se irritou, se levantou, se acendeu com os filhos de Israel? Era para se levantar com um cara. Foi um cara que meteu a mão, foi um cara que atrapalhou tudo, foi um cara que pegou o que não devia, um cara que fez aquilo que Deus havia condenado. Mas o texto diz que a condenação, a ira, veio para todos, porque somos um corpo, estamos ligados. Existe algo que é individual com cada um de nós, mas existe coisas que são tratadas no coletivo, de forma junto, num corpo, estamos todos juntos. Então a ira do Senhor, ela se acende contra os filhos de Israel, e não somente contra o Acã. Veja a responsabilidade que eu e você nós temos como parte do corpo, como pertencentes do corpo de Cristo. E a história vai continuar. Essa história aqui ela vai continuar e vai dizer que o povo de Israel venceu Jericó. E sempre o cara ligeiro, ele acha que ele nunca vai ser pego. Então é vida que segue, vamos que vamos. Ele acha que só a mãe dele fez filho esperto, então é vamos que vamos. Vamos lá, ninguém vai me pegar. E aí, eles têm que conquistar uma terra. Não era só vencer ali a cidade de Jericó. Então a próxima luta agora vai ser o quê? A cidade de Ai, é uma cidade do lado. É a próxima que a gente vai ter que conquistar. É o próximo povo que a gente vai ter que enfrentar. Então, Josué ele sempre teve um plano muito bem definido, que foi como Moisés fez. Moisés, para ver a terra prometida, ele mandou os espias. Josué fala: pronto, o plano é desse jeito aqui, vou também separar alguns espias, vocês vão lá e eu quero que vocês olhem essa terra de Ai, olha para ver como é que vai funcionar, passa para mim um relatório, os caras vão, os caras voltam e falam: de boa Josué, tranquilinho, vai ser fácil a gente vencer. Nós somos muitos, nem precisa mandar essa galera toda, deixa o povo descansar, porque a luta foi difícil aqui em Jericó, era muita gente. Então, só 3.000 homens está de boa, só 3.000 a gente resolve isso aqui. Para você ter ideia, no capítulo 4 de Josué, versículo 13, vai dizer que para enfrentar as muralhas, o povo de Jericó, foram 40.000 homens. Olha a insignificância dessa luta de Ai. Só 3.000, menos de 10% do batalhão era necessário para vencer. Porém o texto diz, acompanha aí na sua Bíblia, versículo 4. Versículo 4 do capítulo 7. E assim apenas 3.000 homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e assim os derrotou na descida. Olha aqui uma grande lição, irmão. Primeira coisa, as nossas vitórias, as nossas conquistas,
elas não são com base nas quantidades que a gente tem, nos volumes. Ela não está relacionada à quantidade, é com a companhia, é quem está do nosso lado, é quem nós estamos representando. Não é sobre a nossa habilidade, não era sobre a facilidade que Davi tinha em manusear aquele instrumento, a mira que ele tinha, não era sobre isso, é sobre quem estava com ele, quem ele estava representando. Eu vou em nome do Deus de Israel, não sou um garoto. Você pode olhar, é um menino mesmo, você vai me matar, mas não sou eu aqui. É a companhia faz toda a diferença, entenda isso, faz toda a diferença na sua vida, meu irmão. Não é sobre o volume, não é sobre a expertise, é sobre a presença do Senhor, o relacionamento, a intimidade. É isso que faz a diferença. Não adianta a gente se apoiar na força do nosso braço, não adianta a gente se apoiar nos nossos conhecimentos daqui da terra, são muito importantes, por isso estude, se prepare, se qualifique, mas isso não é garantia que vai dar certo, isso não é garantia que vai dar um sucesso bom. Não se apoie nos ótimos contatos, e é muito bom você ser uma pessoa bem relacionada, com um network legal, mas isso não é a garantia que vai dar certo. Não, irmão, se Deus não estiver no negócio, esquece, irmão, Ele é fundamental, Ele é a garantia que vai dar certo, Ele é a certeza que vai dar certo. Muitas vezes a gente, para entrar em algumas coisas, para tomar algumas atitudes, a gente coloca vários itens, e a gente não tem o tempo para saber, o Senhor está nesse negócio, Senhor? É para mim isso aqui mesmo? Até falar, não, se eu sair e passar um carro vermelho, é de Deus. A gente faz várias coisas loucas, várias mandingas, mas a gente não tem um tempo para saber, Deus está nesse negócio? Deus quer isso mesmo? Porque Ele é o fundamental, Ele é o principal. Os caras foram em 3, deu ruim, irmão. Ah, pastor, mas é que tem coisa que é muito fácil, tem coisa que é muito tranquila. Os caras também pensou isso. Tinha 40 mil, invadiu uma cidade, venceu, estouramos, sucesso, ninguém para nós. Só que subiu para a cabeça. Agora eu não preciso mais de tanto, não, só 3 mil já resolve, eu dou conta. Não se engane, irmão, sem o Senhor a gente não vai dar conta. Sem o Senhor a gente não tem nada, a gente não consegue nada. Precisamos dEle, somos carentes da graça dEle. Então que a sua esperança e a sua confiança venha estar no Senhor, somente no Senhor. Entenda, Ele é fundamental, Ele precisa estar. Não confie mais no método, na ferramenta, no curso, nos históricos, que não, já deu certo. Ano passado eu fazendo assim dava certo. Não, esteja e exclusivamente confiando somente que o Senhor está no negócio, Ele está no controle. Eu estou vivendo exatamente o que Deus me chamou para viver. Não está fácil, mas Ele está sustentando, Ele está guardando, as coisas estão fluindo. Então voltando, o texto diz, os caras foram infiéis. Acã, mais específico, ele foi infiel. Acã fez o que não devia, e por conta disso, olha só o preju, naquele dia, irmão, 36 mulheres ficaram viúvas, naquele dia, por causa de um cara que não estava lá. Ele não estava lá, e naquele dia, 36 caras pagaram o preço, morreram. Naquele dia, algumas crianças ficaram sem pai, porque um cara errou, um cara quis ser o espertão, um cara quis ser o ligeiro. Homens inocentes foram derrotados, perderam sua vida pela decisão errada de um cara que nem lá estava. Olha a responsabilidade, irmão, olha a responsabilidade que a gente tem e as consequências que aparecem através das nossas escolhas, atitudes, decisões. Todos nós temos decisões a fazer, irmão, todos nós temos decisões, e às vezes se a gente não pagar essa decisão, pode ter certeza, vai respingar no filho,
vai respingar nos da frente. Vai respingar. O texto vai dizer que Deus vai trocar ideia com Josué, vai revelar para Josué. Josué, é o seguinte, sabe por que vocês perderam? Vocês perderam porque houve infidelidade no meio do povo. Vocês perderam porque eu falei o que era para fazer. Eu falei como tinha que ser. Eu falei como as coisas tinham que acontecer. Mas alguém quis ser mais esperto. Alguém quis ser ligeiro. E assim, Josué, agora você resolve aí. Você resolve aí, senão eu não estou mais com vocês. Ou você resolve esse problema, ou você se posiciona aí e vê esse problema, porque a verdade não faz curva. O que é certo é certo. É sim, sim, não, não, pode, pode, não pode, não pode. Não tem como negociar. Não tem como. Ah, mas não tem mais. Foi claro o que tem que fazer. E eu sei que você sabe, está claro como tem que viver. Está claro o testemunho que o crente tem que dar. A conduta que ele tem que ter. Está muito claro. Então, Josué, resolve a situação aí. E a narrativa vai dizer que Josué desenrola ali a situação. Vamos encurtar uma longa história. E ele vai chegar no Acã. E ele vai chegar no Acã e vai falar com o Acã. Acã, sério mesmo? Sério mesmo, cara? Sério mesmo que você está de brincadeira com a gente? Nós estamos aqui com seriedade, fazendo o que é certo, confiando no Senhor. Você tem visto tudo que Deus tem feito. Sério mesmo que você está querendo atrasar o lado? Sério mesmo que você está fazendo a gente passar pelo que passamos? Sério mesmo? Eu imagino com certeza ele falando, você está vendo lá? Não sei o nome daquelas mulheres daquela época, né? Mas não era os nomes de hoje. Mas está vendo lá, ó, chorando? Está vendo lá, ó, não tinha Enzo, mas o Enzo aqui, ó, sem pai agora? Sério mesmo? Sério mesmo? Sério que você pegou isso? E o versículo 20, olha a conversa dos dois. Versículo 20 do capítulo 7. Acã diz, é verdade, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma grande e boa capa babilônica, uns 2 quilos de prata, uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, eu cobicei essas coisas e peguei elas para mim. Irmão, Acã foi levado pela cobiça, pela ganância. E como a gente já falou aqui diversas vezes, irmão, sempre o inimigo vai tentar naquilo que a gente é mais fraco. É mais fraco. E ali, os olhos de Acã brilhou. A cobiça cantou ali. E o que é cobiça? É aquele desejo ardente que a gente tem de possuir, de conseguir alguma coisa, custe o que custar. Você quebra valor, não está nem aí para princípio, passa em cima de quem for, pisa o que for, você quer aquilo. Não tem respeito, não tem caráter, não tem honra, vale tudo para conseguir. Isso é o domínio que a cobiça tem nos olhos. Quando a cobiça domina, você fica cego, você fica surdo, você não escuta as pessoas, e começa a fazer coisas, irmão, que por mais que você não está entendendo, a conta uma hora vem e cobra. Ela vem porque tudo tem uma consequência, irmão. Aquele que é guiado pelo seu desejo, pela sua vontade, ele acaba agindo totalmente com a emoção. E ele não raciocina, ele não vai pela razão, não tem lucidez. E aí toda ação vai ter uma reação, irmão. Toda ação tem uma reação. A famosa lei da semeadura, é ou não é? Aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Caião falou um pouco na oferta. É isso, irmão. Por mais que dói, mas é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade essa lei. É o Gálatas 6:7. Se bem que agora é o Gálatas... Mano, vocês viram isso? Mano, o dia que a Velarzinho fez isso em casa, irmão, eu já repreendi, falei, por onde entrou, sai. Pai, eu estou farmando a aula. Irmão, eu até me perdi aqui.
Tem gente que nem está entendendo, nem quer entender, irmão. Nem eu entendi direito isso aí ainda, mas aleluia. Mas é a colheita. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E a consequência do Acã foi, versículo 24. Então, Josué e todo Israel pegaram Acã, filho de Zera, a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos, as filhas dele, seus bois, jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, tudo que ele tinha, tudo que ele pegou, tudo que ele conquistou, e levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: porque você trouxe calamidade sobre nós, hoje o Senhor traz calamidade sobre você. E ali todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, ainda os queimaram. Escute, irmãos, naquele dia, não somente 36 mulheres ficaram viúvas e saíram no preju, mas os filhos, as filhas, a família desse Acã pagou um alto preço pela irresponsabilidade dele. Um alto preço pela ganância dele. Um alto preço foi pago. Sabe, um culto como esse, irmão, é o Senhor trazendo um senso de responsabilidade para o nosso colo. Para cada um aqui, irmão. Posso te falar uma coisa? Se você que está aqui hoje é um fanfarrão, que gosta de brincar de ser crente, hoje foi um péssimo dia para você entrar aqui, irmão. Um péssimo dia, porque responsabilidade você está recebendo, e no grande dia, você não vai falar, eu não sabia. Ninguém contou para mim. Eu não sabia. Ninguém me explicou. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Eu agia como menino, eu brincava como menino, eu falava como menino. Mas quando eu passei a ser um homem, eu preciso fazer coisas agora de homem. Quando eu me tornei um homem, eu preciso ter atitude de homem. Não dá mais para ficar com as coisas de menino. Não dá para ficar mais com as atitudes de menino. Pode te falar, irmão, você é casado? É atitude de casado agora, não é mais atitude de solteiro. Você é crente? É atitude de crente agora. Não é mais atitude de incrédulo, irmão. Você é adulto? Não dá mais para ficar nessa infantilidade. Não dá. Passou. Agora é hora de ser adulto. Por isso que, como o apóstolo Paulo diz, que cada um examine a si mesmo. Olhe para dentro de si. Se autoavalia. Sabe, irmão, acessa seu íntimo aí agora. O que você tem negligenciado? O que você tem deixado de fazer, e por conta disso, a sua colheita, ou quem sabe a colheita de pessoas próximas a você, tem dado ruim. Porque você não está fazendo a sua parte. Porque os seus olhos estão talvez contaminados. E tudo te leva para a direita, para a esquerda, e nunca para onde o Senhor quer que você esteja. Está contaminado. Irmãos, essa história não é um caso isolado. Isso aconteceu com Acã, irmão. Anos à frente acontece com o rei Saul. E posso te falar, hoje em dia acontece com muita gente. Da mesma forma, irmão. Com Saul não foi nada diferente. 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Versículo 3. Saul vai lutar contra os amalequitas. Deus vai falar para Samuel. Samuel vai dar a ordem para Saul, bem clara. Que é Samuel dizendo para Saul. Versículo 3. Portanto, vai e ataque os amalequitas. Destrua tudo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, boi, ovelha, camelo, jumento. Acaba com tudo, Saul. Trazendo para os nossos dias, não se contamine com os pratos do mundo. Renuncie. Não, mas só, não tem mais. É nada. É nada. Você quer confiar no que eu estou falando? Faz do meu jeito. É do meu jeito. Não é do seu jeito. É do meu jeito. Você não está querendo me ajuda? Então é do meu jeito. É assim que o Senhor diz. E aí Saul recebe essa orientação muito clara. E o que ele faz?
deixa a cobiça dominar da mesma forma. Saul, ele quer fazer do jeito dele. Ele quer personalizar a orientação. Saul, ele acha que ele sabe mais do que Deus. Ah não, mas só isso aqui não pega nada. Ah não, mas isso aqui isso aqui foi falado para outra época. O Deus que a gente quer é o mesmo Deus. Mas na hora de obedecer, não, aí é para outra época. Isso aqui é para outra pessoa. Não, isso aqui não faz sentido para nós não pega nada não. Hoje já está mais de boa. E aí Saul vai e retém a melhor parte dos gados dos amalequitas. Retém a melhor parte. Consegue capturar o rei inimigo vivo, traz o cara para o acampamento, para se envaidecer. Isso daí é para colocar o orgulho, o ego lá em cima. Aqui o cara que era contra mim agora é um escravo. Agora é um prisioneiro. Irmão, como todo bom sem vergonha ele sempre tem boas desculpas, irmão. Sempre está bom e pronto para dar ótimas desculpas. São péssimas respostas, mas eles acham ser boas justificativas. Samuel chega no arraial, escuta um barulho de boi, vê um cara preso, fala: o que está acontecendo aqui? Espera aí, o que está acontecendo aqui? Não entendi. Não foi claro não, Saul? Você não entendeu o que Deus tinha falado para você? Você não falou que quer a graça, o favor de Deus? Trazendo para os nossos dias. Você não vai na igreja, você não ouve a palavra? E aí é desse jeito que você está vivendo na segunda-feira? É desse jeito aí que você está lidando no seu trabalho? É desse jeito que você trata sua esposa? É que essas conversas nada a ver no WhatsApp, e você está vindo aqui na igreja fazer o quê? Ô Saul, você está de brincadeira, Saul? Mas na hora, o sem vergonha fica como? Eu trouxe para sacrificar o Senhor. Não! Isso aqui eu trouxe que nós vamos queimar junto para o Senhor. Não, pastor, eu estava lá porque eu estava evangelizando. Você não está nem crente ainda, e você está indo lá fazer o quê? Não está nem pronto para estar lá ainda. Não, pastor, não, isso aqui é só para eu entrar, porque Paulo se fazia de louco para pegar os loucos. Você está sendo louco, entendi. Sempre tem as conversas furadas. E Samuel olha e falou: ô Saul, deixa eu falar um bagulho para você. Você rejeitou a palavra de Deus. Você rejeitou o que Deus está te falando. Você rejeitou o mandamento. Então a partir de hoje, o Senhor também te rejeita como rei. A partir de hoje, o Senhor não estará mais com você como rei. E aí vai vir a famosa frase, que cabe para alguns aqui: é melhor obedecer do que sacrificar a Saul. É melhor obedecer e não estar tão ativo nessa loucura da igreja, por mais que a igreja precise de muitos voluntários, do que você está sacrificando muito aqui, mas não está sendo de verdade lá fora. É melhor ser de verdade, é melhor obedecer, é melhor fazer o que tem que ser feito. Mas meu filho não está bem, então cuida do seu filho, irmão. Troca a escala. Não precisa também deixar na mão os irmãos, aleluia, amém? Mas cuida do seu filho, cuida da sua filha. Prioridades. Saul fez a escolha errada, perdeu o reinado. Acã tomou uma decisão péssima, estragou a vida de muita gente. Será que tem pessoas aqui fazendo escolhas erradas também, irmão? Será que tem muita gente aqui também que está fazendo muita escolha errada, e escolhendo o dinheiro e está perdendo o Senhor? Porque está escolhendo tanto dinheiro, está trabalhando tanto e está perdendo o casamento. Está escolhendo o sucesso e está perdendo os filhos que eles estão crescendo e está passando. Está escolhendo os benefícios que o mundo pode dar, mas para isso está negociando a honra, o caráter, a dignidade. E os valores estão comprometidos. Saiba, irmãos, toda atitude, toda escolha, toda ação vai gerar uma consequência. Toda ação vai gerar uma consequência. Seja uma atitude boa, como também seja uma ruim. Essa é a lei. Plantou, colheu. Entenda que o nosso plantio de hoje, ele vai ser a nossa colheita do amanhã. Colheita minha do amanhã é aquilo que eu estou plantando hoje. É aquilo que eu estou fazendo com as sementes hoje. Então, em nome de Jesus,
seja responsável. Seja responsável, igreja. Não brinque, não viva de uma forma inconsequente. Não viva na brincadeira. A vida não é uma brincadeira. Ser crente não é brincadeira. Não inverta os valores. Não troque as prioridades. Escuta isso em nome de Jesus, irmão. As pequenas coisas que a gente perde dentro de casa, são essas coisas, irmãos, que vão determinar as grandes coisas que a gente vai perder fora. São as pequenas coisas que a gente perde dentro de casa. Quando a gente não sabe honrar os de dentro de casa, não sabe ser junto com os dentro de casa, é ali que a gente não vai conseguir honrar lá fora. É aí que não vai conseguir dar as coisas lá fora. Procure em nome de Jesus, primeiro ter uma família sarada, uma família saudável, uma família bem resolvida, onde você é presente, onde você faz parte. Não seja só o cara do dinheiro, não seja só a mulher, não, faça parte. Depois pensa nas coisas de fora, depois pensa em fazer as coisas para fora. Quantos já ouviram que nosso primeiro ministério é a nossa família, amém? Mas não é o primeiro, mas não é o único. Não é o único, senão lascou tudo. Quem vai cuidar do órfão, da viúva? Quem vai cuidar das coisas? Mas olhe primeiro para a sua casa. Cuide primeiro da sua casa, dos seus. Cuide do jardim que Deus te deu. Cuide do seu casamento. Cuide do seu ambiente familiar. Tenha um ambiente saudável, irmão. É o primeiro, mas se lembre, não é o único. Então começa dando o melhor lá, se lá é o primeiro. Começa sendo um exemplo lá, se lá é o primeiro. Seja uma pessoa inspiradora lá, se lá é o primeiro. Amém ou não amém? Caminhando aqui então, Acã foi levado pela cobiça. Ele deixou a cobiça entrar, foi desobediente. Saul levado pela vaidade, pelo poder e orgulho. E eu queria que você pensasse, eu não quero nomear aqui o seu pecado, mas eu queria que você entendesse a responsabilidade que você tem. E você precisa resistir e se posicionar. Precisa, irmãos. Somos todos responsáveis. Se afaste em nome de Jesus de tudo aquilo que te distancia do Senhor. Sabe, irmão, se afaste de tudo aquilo que te enfraquece, de tudo aquilo que tua carne canta. Se afaste, meu irmão, se afaste. Mostre que você é um homem, uma mulher, que de verdade, Deus pode abençoar, que você não vai se corromper. Quando Ele diz não toca, você não vai tocar. Não negocia, você não vai negociar. Não se venda, você não vai se vender. Não, mas está todo mundo fazendo. Você vai ser o cara que não vai fazer, porque Ele não te chamou para fazer isso. Sabe, irmãos, precisamos elevar a régua. O crente precisa elevar a régua, meu irmão. Saiba que a sua decisão do hoje, igreja, ela muda o futuro no amanhã. Ela muda a vida dos seus filhos do amanhã, irmão. Eu sou um cara meio ruim de memória para algumas coisas, mas, irmão, eu tenho marcado no meu coração decisões que mudaram a minha história, irmão. Mudaram a minha vida. Porque eu fui radical com aquela mudança. Eu falei, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou acessar mais esses lugares. Eu não vou me permitir mais isso. É radical, irmão. Ou vai, irmão. Você tem que querer, irmão. Você tem que querer. Não dá. A mudança que a gente tanto quer, ela começa com a gente. É com a gente, irmão. É a gente mudando. A gente assumindo a responsabilidade, dizendo, não, Deus me encontrou, Ele já abriu os meus olhos, agora eu já estou vendo que está dando ruim. Então eu não preciso ser muito esperto para saber que eu não tenho que fazer isso. Que eu não tenho que estar nesse lugar. Eu não vou. Ah, mas não tem mais, eu não vou estar mais. Eu não vou fazer mais. Não está me edificando.
aquilo que Deus quer fazer na minha vida, eu preciso também abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas. Ele precisa também ver que eu estou querendo. Ele vai me dar força, o Espírito está em mim agora. Mas não dá para toda hora eu ficar caindo na mesma coisa. Senão eu estou de brincadeira. Senão eu estou vivendo no oba-oba. E evangelho não é isso, meu irmão. Entenda a sua responsabilidade que você tem como pai, se Deus permitiu que você é um pai. Entenda a responsabilidade que você tem como marido, se Deus te deu uma esposa. E como esposa, se Deus te deu um marido. Entenda a responsabilidade que você tem como crente, se você se identifica como um cristão. E não um nominal. Um cristão, um homem, uma mulher que nasceu de novo. Existe uma responsabilidade para você usar esse título. Entenda a responsabilidade que nós temos como servos do Senhor, vivendo nesse tempo. Porque como eu disse semana passada ou retrasada, foi para um tempo como esse, irmão, que Ele preparou para que nós estivéssemos aqui. Foi para um dia como esse, uma temporada como essa, que cada um de nós, irmão, Ele preparou para estarmos vivendo. Temos uma responsabilidade, temos um compromisso. Não podemos ficar negligenciando. Não podemos ficar terceirizando. Quando eu era menino, quando eu era inocente, quando eu era infantil, era aceitável as coisas infantis. 10 anos de crente fazendo isso aí, irmão. 5 anos de crente fazendo isso aí, irmão. Quando eu me tornei homem, eu deixei de lado as coisas de menino. Quando eu encontrei a verdade, eu parei de viver na mentira. Quando eu encontrei a luz, eu não fico mais flertando com as trevas. Quando eu sei o que é certo, por mais que o errado me chama, eu tenho agora a decisão de falar não, eu não quero, eu vou me afastar. E é aquilo aonde a minha carne mais canta, é ali que eu preciso estar atento e romper. Sabe, irmãos, quantas bênçãos de Deus. Você já parou para pensar que pode muita coisa estar retida, porque a gente tem sido negligente com algumas coisas? A gente tem sido irresponsável com aquilo que Ele nos deu? E a gente é bom para pedir, porque é muito fácil fazer uma petição ao Senhor. Mas e assumir a responsabilidade com aquilo que Ele nos entregou? E nos manter fiel naquilo que Ele já falou? Até Ele falar a novidade, seguir aquilo que Ele já falou. Ele já falou o que tem que fazer. Como nós temos nos comportado? Como nós temos nos portado diante da responsabilidade que temos? Como homens e mulheres vivendo nesse tempo. Que testemunho estamos dando, irmão? Que testemunho nós estamos dando? Como seremos lembrados quando sair daquela empresa? Sentirão falta? Quando se assim for, porque, irmão, creio que nem todos sempre estaremos nessa igreja. O Senhor movimenta as coisas. Hoje estamos aqui, talvez ano que vem não estão muitos aqui, outros estão. É assim, irmão. Ninguém é dono de ninguém. Estaremos todos um dia no mesmo céu, na mesma glória, servimos o mesmo Deus, que nós nos encontremos no céu. Mas como seremos quando mudarmos de igreja? Sentirão falta? Ou dirão aleluia, vai dar trabalho para outro? Como será? Como será? Que tipo de história nós estamos escrevendo? Somos responsáveis, irmãos. Responsáveis, irmãos. Não podemos viver no vitimismo, na desculpa, no a mais, não tem a mais. É melhor obedecer do que sacrificar. O Acã, não foi falado que não era para fazer isso? O Acã, você já não escutou? Desde a época da escola dominical, que não deve ter esse tipo de atitude? Sério mesmo, Acã? Que precisava falar com você de novo, que não pode ficar assistindo esses vídeos? Sério mesmo?
que eu preciso lembrar que não pode fornicar? Sério mesmo? Que se você não é casado não pode ter relação sexual? Precisa falar isso? Precisa! Sério mesmo, Acã? Sabe, irmãos, queria que você fechasse seus olhos por um instante. Queria que você pedisse ao Senhor agora. Peça ao Espírito Santo uma revelação agora, porque talvez você já sabe, mas que venha ficar mais claro agora no seu coração essa manhã. Peça para Ele: Senhor, me mostra. Senhor, me mostra as mudanças necessárias. Senhor, me mostra as escolhas que eu estou fazendo e elas não são assertivas. A partir desse momento que Ele começar a mostrar coisas, irmão, seja um homem de caráter, uma mulher de verdade, e firme um compromisso com essa mudança. Sabe, essa é a hora de nós como igreja perguntar a Ele: Deus, o que eu tenho feito que não tem te agradado, Senhor? E assim automaticamente tem me prejudicado. Tem prejudicado pessoas próximas a mim. O que eu não estou discernindo, o que eu não estou enxergando. Sabe, irmão, essa é a hora que a gente assume uma responsabilidade. E a gente precisa tomar uma posição nessa batalha, irmão. Então é entender o que eu estou negligenciando, Senhor. A pergunta deste domingo é, irmão: Deus, o que está passando batido, Deus? O que eu estou errando e eu não estou nem vendo, Pai? Quais as orientações claras, meu irmão, que Deus está te dando? Quais as orientações claras que Deus já te deu? Sabe, quais as revelações claras que estão aqui, reveladas na palavra, e você tem sido desonesto, você tem sido passivo, você tem sido permissivo, negligente. Sabe, se você está com dúvida, fale agora: Senhor, traz clareza. Senhor, me revela, Pai, o que eu tenho feito, ou melhor, Deus, o que eu tenho deixado de fazer, Pai. Me mostra hoje, essa manhã, Deus. Senhor, minha família às vezes está sofrendo. Senhor, o meu ministério está por como está, porque eu não estou enxergando, Deus. A minha profissão está como está, Deus, porque eu não estou vendo. Mostra para mim essa manhã, Jesus. Senhor, muda as minhas atitudes, Deus, me dá força, me dá sabedoria, me dá coragem, aumente-nos a fé essa manhã, Jesus. Quantas bênçãos, Pai, estão retidas por comportamentos que nós temos, Deus, devido a posicionamentos que nós assumimos na nossa semana, porque aqui nós temos, Jesus, a Tua palavra revelada nesses 66 livros, Deus, e nós sabemos como tem que ser feito. Está escrito como deve ser vivido, mas muitas vezes não estamos fazendo, Deus. Muitas vezes estamos fazendo como Saul, do nosso jeito. É na nossa hora. Sabe, irmãos, somos um corpo, irmão, e quando um está mal, todo o corpo sente. Sabendo disso, irmão, eu tenho certeza, um domingo como esse é para a gente se arrepender, irmão. Nós precisamos nos arrepender, meu irmão, nos quebrantar diante do Senhor, clamar a Ele por misericórdia, por perdão. Senhor, me perdoa. Sabe por quê, irmão? Porque quem sabe a vida da esposa está como está por nossa culpa. Quem sabe a vida do marido está como está por negligência nossa. Quem sabe a relação com os filhos está como está devido à ausência nossa. Quem sabe não passamos pelo que passamos por um apreço nosso, por falta de compromisso. Então, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos perdoe essa manhã. Mude a nossa história, Jesus. Encontre verdade em nós, ó Pai. Que tudo aquilo que o pecado tem nos roubado venha acabar essa manhã. Assumimos a nossa responsabilidade, Deus, e queremos hoje que o Senhor venha e coloque as coisas no lugar.
Não nos deixe, ó Deus, de fora de tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa geração. Eis-nos aqui, Senhor. Hoje nos levantamos, Pai, como uma igreja forte, como homens e mulheres maduros, um povo responsável, um povo de verdade, um povo de honra, um povo que testemunha o Teu nome, o Teu encontro, Jesus. E por isso queremos viver de uma forma diferente, Deus. Uma vida que glorifica o Teu nome. Queremos ser encontrados como uma família de caráter, uma família, Pai, de verdade. Perfeitos não, Pai, mas redimidos, transformados pela Tua graça. Então nos encontre, Espírito Santo de Deus. Encontre cada um aqui que está com verdade em seus corações, dizendo: Deus, me mostra. Que seja uma manhã de revelação. Não permita que nenhum daqueles que tem buscado, nenhum daqueles que existe um desejo verdadeiro pela mudança, sair da forma como eles entraram, Jesus. É pela Tua graça, Pai. Não é por palavras de persuasão, não é por performance, é pelo Teu santo e doce Espírito. Toma liberdade em nosso meio, Senhor. Fale com cada um aqui agora, Pai. A Tua igreja clama. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Encontre a Kanza aqui hoje. Encontre Saúza aqui hoje. Para a glória do Teu nome, encontre-os, Pai. Sabemos que ainda há tempo de uma mudança. Ainda há tempo de uma transformação. Mude hoje os caminhos, Pai. Somos responsáveis para a glória do Teu nome. Amém e amém.